Precisa achar? Apocalipse 3 e 8. O tema do nosso culto hoje é portas abertas. Se você tem alguma área da sua vida que você precisa de uma porta aberta, você precisa de uma ação de Deus, uma direção de Deus, hoje o culto é uma palavra mais ou menos direcionada para isso, e no final a gente vai orar e vai ungir você, e as portas vão se abrir em nome de Jesus, para a glória de Deus, tá? Apocalipse 3 e 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Três amém e 5 aleluia, né? Vou ler de novo: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Ah, chegaram para o culto, né? Muito bem. Olha só, porta aberta não é causa, porta aberta é efeito, é consequência, é resultado. Porque antes da porta aberta tem algumas coisas que vêm antes. Só que tem muita gente na igreja que ele só quer a porta aberta, ele só quer a bênção, ele só quer o milagre, ele só quer a vitória, mas ele não quer o que vem antes disso, antes da porta aberta, antes do milagre, antes da vitória, antes da bênção. Porque eu volto a dizer, porta aberta não é a causa, porta aberta é o efeito. Porta aberta é o resultado de alguma coisa que vai fazer a porta se abrir. Então não adianta a gente chegar aqui e ficar só declarando positivamente, fazendo declarações proféticas: a porta vai abrir, Deus vai abrir, a porta não vai fechar, se a gente não cumprir os requisitos que vêm antes da porta aberta, porque tem coisas que vêm antes para que a porta possa se abrir. Só que a maioria das pessoas não querem isso, elas só querem o milagre, só querem a bênção, só querem a vitória, mas não quer o que vem antes da porta abrir, ou aquilo que faz a porta abrir. Nada vai cair de mão beijada no seu colo, e você precisa entender isso, que no mundo espiritual nada vai cair de paraquedas no seu colo. A salvação é de graça, mas a bênção custa um preço. Ninguém questiona a salvação ser de graça. A salvação é gratuita, a salvação é favor imerecido, é graça de Deus. A salvação é de graça, mas a bênção de Deus na sua vida vai te custar alguma coisa. A bênção de Deus na sua vida vai te custar renúncia. A bênção de Deus na sua vida vai te custar renunciar a você mesmo. A bênção de Deus na sua vida vai te custar lutar contra você mesmo. Eu vi uma vez uma frase que dizia: se você quer ir para o inferno, seja você mesmo, mas se você quiser ir para o céu, renuncie a si mesmo. A bênção de Deus vai custar isso. A bênção de Deus vai custar você lutar contra você lutar contra as circunstâncias, e isso aqui que eu estou dizendo dá uma lenha. Por quê, pastor? Porque Deus é reagente. Deus não age, Deus reage. A gente age, nós agimos, e Deus reage. Então Deus não é agente, Deus é reagente. E a Bíblia está cheia de textos que mostram isso que eu estou falando. Por exemplo, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Eu chego a Deus, ação, e a reação, Ele vai chegar a mim. Então, Deus não é agente, Deus é reagente. Quer um outro texto? 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ação, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, reação. Nós agimos e Deus reage. Quer um outro texto? 1 Samuel 2:30,
Aquele que me honrar, ação, eu vou honrar, reação. Aquele que me desprezar, ação, eu vou desprezar, reação. Então, nós fazemos algo, ação, e Deus abre a porta, reação. Eu quero que Deus abra a porta, mas o que você está fazendo para ela abrir? Quais são as atitudes que você está tomando para a porta abrir? Não, eu quero que ela abra. Ela não vai abrir por si mesma, porque Deus vai reagir. Você vai agir, Deus vai reagir. Então recebe essa palavra profética que eu vou dar para você agora. Deus vai te dar graça e você vai tomar as ações certas, e como resultado, toda porta vai abrir diante de você e ninguém vai poder fechar a porta que Deus vai abrir. Então declara para o irmão, só para a gente esquentar as turbinas aí. Fala para ele assim: Deus vai abrir uma porta para você, e a porta que Deus vai abrir, ninguém vai poder fechar diante de você. Quem recebe essa palavra aí, meu irmão? Bom, o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer, pastor, para abrir portas? Muitas coisas, mas eu vou dizer algumas. O que fazer para abrir portas? Número 1, põe aí para mim: viva uma vida de obediência. Deus vai abrir uma porta quando houver no meu coração a intenção, o estabelecimento de viver uma vida de obediência. Viva uma vida de obediência. Pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala: viva uma vida de obediência. As 3 coisas mais difíceis da vida são essas, não necessariamente nessa ordem. As 3 coisas mais difíceis da vida cristã, que é o que estou dizendo: perdoar, renunciar e obedecer. E por que obedecer é difícil? Obedecer é difícil basicamente por 2 motivos. O primeiro é porque não é próprio da natureza humana obedecer. A nossa carne, a nossa natureza, ela não quer obedecer. Ela não nasceu propensa a obedecer. É por isso que você não precisa ensinar uma criança a ser desobediente. Você diz: eu nunca ensinei esse menino a desobedecer, mas ele aprendeu, ele desobedece. Por que ele desobedece? Vamos falar assim: por que ele aprendeu? É porque a natureza dele é propensa a desobedecer. A nossa natureza é propensa à desobediência desde o dia em que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. Então por que obedecer é difícil? Porque a gente precisa aprender a obedecer, porque não é próprio da natureza humana obedecer. Até Jesus, meu irmão, todo mundo sabe que Jesus teve 2 naturezas. Isso a teologia chama de união hipostática de Cristo. Jesus tinha 2 naturezas: ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Como Deus, ele não devia obediência e não deve obediência a ninguém. Agora, como homem, porque ele encarnou, não é? João, lá no capítulo 1, verso 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne, falando de Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E como homem, Jesus teve que aprender a obedecer. Jesus teve que aprender a obediência. Por isso que Hebreus 5:8, a Bíblia diz assim, falando de Jesus: porque sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então até Jesus, como homem, teve que aprender a obediência. Então por que obedecer não é fácil? A pessoa diz: pastor, eu tenho um coração dócil, eu tenho um coração tranquilo. Mentira, não tem ninguém que tem facilidade de obedecer, porque a natureza humana, ela não tem ela não é propensa, ela não se curva à obediência. O segundo motivo, porque obedecer é difícil, é porque geralmente a obediência, e eu estou falando no sentido espiritual, no sentido de reino de Deus, a obediência, ela vai contra uma lógica humana, porque quando Deus trabalha com obediência, Deus trafega na contramão da lógica humana.
E aí por isso que é difícil obedecer, porque às vezes a obediência, ela não tem um raciocínio lógico, a obediência não tem uma lógica, e se você vai pela lógica, às vezes é difícil obedecer, mas Deus age assim, na contramão daquilo que é lógico, e é por isso que às vezes a gente tem dificuldade para obedecer. Por exemplo, Deus um dia pegou Elias e disse: vai para o ribeiro de Querite, e eu já ordenei aos corvos que te sustentem lá. Como que Deus manda o cara ir para um lugar e quem vai sustentar ele é urubu, quem vai sustentar ele é corvo? O cara para e pensa: ué, está me mandando para lá e é corvo que vai me sustentar? Isso está fora da lógica humana. Aí depois que ele está lá, Deus diz assim: agora sai daí, vai para Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar, uma viúva pobre de maré desci. E quando Elias chega lá, a mulher está catando uns gravetinhos, e ele fala: por que a senhora está catando gravetinho? Ela falou: porque eu só tenho uma bolacha para fazer, e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Como é que essa mulher vai sustentar esse cara? E aí Deus multiplica o azeite, os irmãos sabem. Aí Deus aparece e diz assim: agora vai lá e apresenta para Acabe. Acabe queria cortar a cabeça de Elias, Acabe queria comer o fígado de Elias, e Deus aparece para ele e diz: vai lá e se apresenta para Acabe. Às vezes obedecer vai contra uma lógica humana, mas deixa eu te dizer, o Deus que você serve está sentado no trono e tem o governo de todas as coisas, e Ele sabe o que faz. Obediência, abrir porta é obedecer. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus não pediu santidade. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus não pediu humildade para esse homem, para Adão e Eva. A mulher, homem, eu estou falando no sentido de generalidade da raça humana, não estou definindo sexo. Mas quando Deus colocou o homem no jardim, Ele não pediu humildade, Ele não pediu santidade. Deus pediu uma virtude do homem no jardim do Éden. Qual foi? Obediência. Deus só pediu obediência. De todas as árvores do jardim você pode comer, dessa aqui não. Obediência. Agora, irmãos, 1 Samuel 15:22 diz que Deus não tem prazer em sacrifício, Deus não tem prazer em holocausto. O prazer de Deus é que a gente obedeça a sua palavra. Sabe qual é o maior culto que você pode dar para Deus? O melhor culto que você pode dar para Deus não é a sua adoração, é a sua obediência. João capítulo 14, 23 e 24, Jesus disse assim: quem me ama, guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. Quem não me ama, não obedece a minha palavra. Então o que Jesus está dizendo? Claro e assim, incisivo quem me ama, obedece. Quem não me ama, não me obedece. Deixa eu te dizer, a maior expressão do seu amor a Deus, a maior manifestação do seu amor por Jesus, é a obediência àquilo que Jesus estabelece para a sua vida. Obediência. Hebreus 5:9, a Bíblia diz assim: Ele é a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Eu já falei isso aqui. A salvação é de graça, mas ela é provada pela sua obediência. Você é salvo pela graça, mas você prova a salvação pela graça através da sua obediência. A manifestação disso é a sua obediência. Se você quer que Deus abra portas para você, meu irmão, viva uma vida de obediência, obedeça os mandamentos, obedeça a palavra, e pode ter certeza que Deus vai abrir grandes portas diante de você. Deus vai abrir portas especiais para você. Vida de obediência. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí Deus diz lá: você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Você vai estar por cima, não vai estar por baixo.
Você vai emprestar a muita gente, mas não vai pedir emprestado. Você vai ser bendito no campo, vai ser bendito na cidade. O que Deus está falando para a gente? Deus está dizendo o seguinte, que se você obedecer, Deus está dizendo, eu vou abençoar você, vou abençoar a sua casa, vou abençoar as suas finanças, vou abençoar os seus filhos, vou abençoar a sua geração, e você não vai precisar correr atrás da bênção, porque é a bênção que vai vir e vai alcançar você, não é? Você não precisa correr, porque é a bênção que vai correr para você. E lá em Isaías 45, Deus disse assim: abrirei diante de ti as portas, e elas jamais se fecharão. Eu quero profetizar isso hoje aqui, meu irmão, que você não vai correr atrás da bênção de Deus, é a bênção de Deus que vai correr para você, e Deus vai abrir uma porta, e ela jamais vai se fechar diante de você. Quem recebe essa palavra hoje à noite aqui, em nome de Jesus? Então declara aí para alguém, fala: se você obedecer, fala, a bênção vai correr para você, Deus vai abrir portas e elas jamais se fecharão. Viva uma vida de obediência. Segundo, se você quer que Deus abra portas, viva para resolver problemas e não para criar problemas. Viva para resolver problemas e não para criar problemas. Porque tem gente, irmão, que já não basta os problemas que tem, ele arruma, ele inventa, ele cria problema. Já não basta os problemas, como é que eu vou usar a expressão, normais da vida. Ele não está satisfeito só com os problemas que são assim, que a gente não tem como fugir. Ele cria, ele arruma outros, ele inventa outros. A minha pergunta hoje para você é a seguinte: como que é você? Você cria problemas ou você resolve problemas? Você é um causador de problema ou você é um solucionador de problema? Pergunta aí para o irmão, fala, como que você é, irmão? Fala aí. Não, ele não vai ficar chateado não, pode perguntar. Fala assim, como que você é, irmão? Você é um causador de problema ou você é um solucionador de problema? Porque se você é uma pessoa que quer porta aberta, mas você é um causador de problema por onde você passa, como é que a porta vai abrir? Como é que você vai ter porta aberta diante de você, irmão? Se por todo lugar que você passa, você arruma confusão, você faz uma quizumba, você roda a baiana, como é que a porta vai abrir para você? E uma outra coisa é o seguinte: à medida que a gente causa mais problema do que resolve, a gente vai se tornando desnecessário, a gente vai se tornando dispensável, tanto no reino de Deus, como na vida secular, isso que eu estou falando aqui, pode ter certeza. À medida que você é uma pessoa que cria mais problema do que resolve, você vai se tornando uma pessoa desnecessária no meio que você vive. Você vai se tornando uma pessoa dispensável no meio que você vive. Isso tanto no mundo lá fora, como no mundo de Deus, Porque, irmãos, qual é o pastor que quer uma pessoa problemática, dirigindo um departamento, ou fazendo algo na igreja dele? Qual é o pastor que, em sã consciência, ele quer uma pessoa problemática na equipe dele, ele quer uma pessoa problemática, no grupo dele, dirigindo um departamento, ou fazendo alguma coisa na igreja? Qual é o pastor que quer?
Por isso que à medida que você cria problema mais do que resolve, você vai ficando dispensável, você vai ficando desnecessário. Qual é o patrão, qual é o empresário que quer uma pessoa problemática trabalhando na empresa dele? Mas tem talento, tem capacidade, tem habilidade, mas é problemático, cria mais problema do que resolve. Esse patrão, esse empresário, ele não vai querer essa pessoa lá. E aí ela começa a se tornar o quê? Dispensável. Começa a se tornar o quê? Uma pessoa desnecessária no meio que ela vive. Eu te pergunto, qual é o homem que tiver um pingo de juízo na cabeça, vai casar com uma mulher problemática? Mas é a Gisele Bündchen, e daí? Qual é a mulher, irmãos, irmã, qual é a mulher que se tiver um pingo de juízo na ideia, vai casar com um homem problemático? Tem irmão que está assim, deixa eu ver o que eu sou, deixa eu ver. Se você quer portas abertas diante de você, você precisa ser um solucionador de problema e não um causador de problema. Fala isso para quem está perto de você, fala, se você quer porta aberta diante de você, você tem que ser um solucionador de problema e não um causador de problema. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Uma pessoa que resolve problema, ele não é um causador, ele é um solucionador. Primeiro, toda pessoa que é solucionadora de problema, que não é causadora, ele não causa, ele soluciona. Primeiro, pode ter certeza disso que eu estou falando aqui, ele é otimista. Toda pessoa que soluciona problema e não causa, não vive para causar, vive para solucionar, ele é otimista. Ele não é uma pessoa depressiva, ele não é uma pessoa negativa, ele não é aquele tipo de pessoa que você conversa com ele, você chega doente e sai no caixão. Ele não é aquele tipo de pessoa que eu já falei aqui na igreja, que manda um áudio de 30 segundos, você acelera e ainda estraga seu dia. Não. Toda pessoa que soluciona problema, ele é uma pessoa otimista, para cima, alto astral. E ninguém gosta de ficar com gente que é depressiva, deprimida. Ninguém gosta. Gente para baixo, que põe para baixo, que não é alegre. Ninguém gosta disso não, irmão. A gente gosta de ficar perto de gente positiva, gente animada, gente otimista. Toda pessoa que soluciona problema, ele é otimista. Por exemplo, quando aquele paralítico, os amigos dele levaram ele a Jesus, quando eles desceram o paralítico aos pés de Jesus, todo mundo que estava na casa olhou para cima, porque Jesus está ensinando, eles estão como vocês aí. Quando desceram o paralítico aqui, todo mundo que estava aí olhou para cima. Então preste atenção, o que eu quero dizer é o seguinte: os amigos do paralítico não fizeram as pessoas olhar para baixo, eles fizeram as pessoas olhar para cima. A minha pergunta é: e você? Quando as pessoas estão perto de você, elas olham para baixo ou olham para cima? Você faz as pessoas olharem para cima ou você faz as pessoas olharem para baixo? Eu já determinei no meu coração: chegou perto de mim, olha para cima. Chegou perto de mim, vai olhar para cima. E eu já falei aqui, problema é problema até chegar em mim. Chegou em mim, vira solução. Porque Deus ele age assim, meu irmão. E Deus vai te dar graça. Quem chegar perto de você, vai olhar para cima e vai acreditar que de lá vem socorro e vem vitória de Deus para ele. Quem é solucionador de problema é otimista. Segundo, quem é solucionador de problema
Escuta isso. Sempre tem uma palavra boa nos lábios. Sempre tem uma palavra boa. Ele não tem uma palavra amarga, ele tem uma palavra doce. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, né? A Bíblia diz: a boca do justo é manancial de vida. Irmão, em nome de Jesus, depois desse culto aqui, da sua boca só vai sair palavra de vitória, só vai sair palavra de bênção, só vai sair palavra que anima quem está perto de você. Palavra boa. Mas tem gente que é coach do fracasso, você sabia disso? Não tem o coach do fracasso? Até o cheque é especial e você não é. Você é o coach do fracasso. O problema não é a segunda-feira, o problema é a sua vida. Coach do fracasso. O não você já tem, vai agora em busca do nunca. Mas tem gente assim. Rapaz, tem gente que hoje até que só profetiza coisa ruim, já viu? Você já viu que tem profeta do caos? Ele nunca profetiza uma coisa boa. Toda vez vai profetizar: eis meu servo, que eu estou vendo uma nuvem negra na sua cabeça. Eis meu servo, que eu estou vendo um vendaval entrando e varrendo e levando tudo. Eis meu servo, que eu vi assim uns gafanhotos. Cara, não tem uma palavra boa não? Não tem uma palavra boa para falar não? Deixa eu te falar, discípulo de Cristo não é conhecido pelas pedras que carrega. Discípulo de Cristo é conhecido pelo amor que ele distribui. Por isso que em João 13:35 Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E terceiro, toda pessoa que soluciona problema é otimista. Segundo, tem sempre uma palavra boa nos lábios. Um dia eu estava aqui, sentado aqui, e aí as crianças foram saindo, e eu estava com um problema violento. Eu tinha que resolver um problema e eu não sabia como, estava mais perdido do que cachorro que cai da mudança. Não sabia como que eu ia fazer. E eu falei: como que eu vou resolver esse negócio, tal, como assim, não sei como, tá, papapá, perturbado. Aí oraram pelas crianças aqui. As crianças foram saindo. Quando as crianças foram saindo, eu estava abaixado assim, com a cabeça baixa, eu só vi 2 tênisinhos assim, parou na minha frente ali. Aí quando eu levantei a cabeça assim, era um pivetinho. Ele pôs a mão no meu ombro e falou: fica tranquilo, pastor, Deus vai dar vitória para o senhor. Aleluia. A gente precisa de gente assim, meu irmão. Gente otimista, que dá palavra de ânimo. Olha aí para quem está perto de você, o que vem na sua boca, e fala uma palavra boa para ele. Fala: Deus vai te dar vitória, a bênção de Deus é com você, o diabo não vai te destruir. Fala uma palavra boa aí, meu irmão. Aleluia. Você vai sair desse culto hoje, tem grandes portas abertas esperando você, e grandes milagres de Deus vão acontecer na sua vida, na sua casa. E terceiro, quem é um solucionador de problema, ele é otimista. Não, tira aí, espera aí, não é isso não. Ele é otimista. Segundo, ele tem uma palavra boa nos lábios. E escuta isso, terceiro, ele vive numa atmosfera espiritual. O solucionador de problema, irmão, ele vive numa esfera espiritual. Deixa eu te explicar isso aqui, eu não tenho tempo não, mas eu vou dizer rapidinho. Tem gente que está no mesmo ambiente, mas não está na mesma dimensão, não está na mesma esfera espiritual. Aqui hoje na igreja vai ter gente que esse culto vai terminar, ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai voltar para casa da mesma maneira como ele chegou. Mas tem gente que vai voltar para casa com uma grande vitória de Deus na sua vida e no seu coração. Sabe por quê? Porque tem gente que está no mesmo ambiente,
mas não está na mesma dimensão, não está na mesma atmosfera, não está na mesma esfera espiritual. E eu te provo isso na Bíblia. Por exemplo, Elias e aquele moço, os dois estavam no mesmo ambiente, no Carmelo. Os dois estavam no mesmo ambiente, mas só Elias ouviu o ruído de uma abundante chuva. Estava lá os dois, mas só Elias ouve. Moisés manda 12 espias para espiar a terra. Só 2 dos 12, os 12 estavam no mesmo ambiente, mas só 2 enxergaram o milagre. Só 2 enxergaram a providência de Deus para entregar a terra. Porque tem gente que está no mesmo ambiente, mas não está na mesma atmosfera. Um solucionador de problema, ele está numa atmosfera espiritual. Ele está numa esfera espiritual. Todo mundo está vendo uma coisa, mas ele está vendo um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais e abençoar. Então olha aí para quem está perto de você e fala: Deus não te chamou para criar problemas. Fala: Deus te chamou para resolver problemas. Pega na mão dessa pessoa, por favor. Se te constrange, não pega, mas se não, pega aí na mão dela. Fala assim: onde você chegar, a solução vai chegar, a bênção vai chegar, a porta vai abrir. Fala: ainda nesse ano, muita coisa boa vai acontecer para você. Amém. Aleluia. Terceiro, se você quer que Deus abra portas, viva uma vida de obediência, seja um solucionador de problema, não um causador de problema. Terceiro, saiba esperar a hora de Deus. Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz assim: Deus fez tudo formoso a seu tempo. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus tem um tempo certo para tudo. Deus tem uma hora certa para tudo. O que é precipitar, irmão? O que é precipitar? Precipitar é agir fora da hora. Precipitar é agir fora do tempo. Precipitar é não saber esperar a hora, não saber esperar o tempo. E a gente precisa aprender a esperar, se a gente quiser porta aberta. Salmo 40, verso 1, escuta isso aqui. O salmista falou: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha. Agora, olha onde ele esperou. Esperei com paciência o Senhor. Olha onde ele esperou. Num lago horrível, num charco de lodo. Ele não esperou numa casa de praia. Ele não disse: eu esperei, ou estava esperando num resort 5 estrelas. Ele não ficou esperando, ou esperou num momento bom da vida dele, não, irmão. Qual era o tempo que ele estava esperando? Quando ele estava no lago horrível, quando ele estava no charco de lodo. E Deus viu ele no lago horrível, e Deus viu ele no charco de lodo, mas não tirou ele imediatamente de lá. Por isso que ele falou: eu tive que esperar, eu tive que aprender a esperar, eu tive que esperar com paciência.
Mas estava esperando com paciência aonde, meu Deus do céu? Num lago horrível e num charco de lodo. Tiago 5,11 diz assim: vocês viram a paciência de Jó? E qual foi o seu fim? Olha o que ele diz. Viu a paciência de Jó? E qual foi o seu fim? Por que ele falou fim? Porque o importante não é o começo, o importante é o fim. O importante não é o que você está vivendo agora, o importante é o que você vai viver. Não é para você ficar olhando para o começo, é para você olhar para o fim, meu irmão. Importante é o fim. Está difícil hoje, está encalacrado hoje, a coisa está feia hoje, mas amanhã você vai cantar o hino da vitória e a bênção de Deus vai alcançar você. Saiba esperar a hora de Deus, ué. Deus não precisa do tempo. Deixa eu te falar, Deus não precisa do tempo não, porque Deus é atemporal e Deus vive na eternidade. Deus não precisa do tempo não. Isaías 9,6, um dos nomes de Jesus é o quê? Pai da eternidade. Agora, nós, eu e você, a gente precisa aprender a fazer uma leitura correta do tempo. Por isso que o Salmo 90, verso 12, Moisés diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por isso que Paulo, quando escreve lá aos Romanos, no capítulo 13, verso 11, ele diz assim: e digo isso conhecendo o tempo. A gente precisa fazer uma leitura correta do tempo e esperar a hora de Deus. Gênesis 12, Deus aparece a Abraão, faz uma promessa, e Deus diz: a sua descendência será poderosa. Deus está prometendo uma linhagem, uma descendência. Isso vai cumprir aonde? Gênesis 21, nascimento de Isaac. Entre Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 21, Abraão teve que esperar 25 anos. José teve que esperar 13 anos para o sonho dele se cumprir. Davi foi ungido com 17 anos na casa do pai, 30 anos em Hebrom e 37 anos em Jerusalém. A promessa foi dada na casa do pai, a profecia, com 17 anos, e só foi cumprir em totalidade quando ele tinha 37, ungido para ser rei sobre todo Israel. 20 anos teve que esperar. E aí você quer que Deus te responda e faça tudo na sua vida da noite para o dia? E você quer que Deus fale com você hoje e já realize tudo amanhã, meu irmão? Deixa eu te dizer uma verdade aqui, já vou terminar. Deus tem um relógio na glória, que nunca sofreu uma pane. O relógio de Deus nunca atrasa, e o relógio de Deus nunca adianta. E quando a sua hora chegar, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio que pode impedir Deus de abrir uma grande porta para você e abençoar a sua vida. Eu estou declarando aqui, confia, porque a sua hora vai chegar em nome de Jesus, meu irmão. Declara aí para quem está perto de você, fala: a sua hora vai chegar. Fala: a porta que Deus vai abrir, ninguém vai poder fechar. Fala para ele assim: o seu milagre já tem dia e hora para acontecer. Aleluia. Espera. Vai. E eu vou terminar dizendo o seguinte: você quer que Deus abra a porta? Número 4, tenha disposição para enfrentar lutas e adversidades. Tenha disposição para enfrentar lutas e adversidades. Lucas 24, 26 diz assim:
Importava que o Cristo padecesse e depois fosse recebido na sua glória. Então escuta aqui, primeiro teve cruz, primeiro teve vergonha, primeiro teve sofrimento, para depois ser recebido na glória. Salmo 30, verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeiro tem, antes de ter alegria e ter manhã, tem choro e tem noite. Antes da porta abrir, você vai ter que ter disposição para enfrentar a crise e a adversidade. Na época de Elias, antes de Deus mandar a chuva, foram 3 anos e meio de seca, escassez e fome. Você está aqui na igreja hoje e diz: pastor, eu estou passando no estreito, eu estou sendo amassado, estou sendo macetado, estou sendo moído, é luta de manhã, tribulação de tarde, problema de noite, é só guerra, é só vento, é só deserto. Eu quero te dizer hoje: dá glória a Deus. Essa é a sua verdade? Só guerra, só vento, só deserto, está sendo triturado, está sendo amassado, está sendo moído por Deus? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Pode glorificar a Deus aí, meu filho, porque se a coisa está preta, se a coisa está difícil, é sinal que uma grande porta de Deus vai ser aberta para você, e é sinal também que vem uma abundante chuva de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão que eu quero profetizar que coisas maiores e melhores Deus está preparando para você e a sua casa. Se a coisa está difícil, glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque vem coisas maiores e melhores de Deus para você e para a sua família. Aleluia. Fique de pé, meu irmão, fique de pé. E diz aí para quem está perto de você assim: eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Fala aí para ele: eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Fala para ele assim: vem um temporal de Deus para a sua vida e para a sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente canta um hino aqui na igreja, acho que ele está até solando ele aqui. Deus já tem um caminho, né? Só que você já viu a letra desse hino? Eu estava ouvindo esse hino hoje à tarde, e ele diz assim: o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho. Nessa guerra está comigo o braço do Senhor. Isso é show demais, irmão. E aí diz assim: quem que é esse Deus? A letra do hino diz: aquele que acalma o vento, que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aí a letra do hino diz assim: o Deus que derruba muralhas, faz da estéril mãe de filhos, e brada e grita lá do alto: não temas, porque eu sou contigo. E aí o refrão do hino aí fala assim: Deus já tem um caminho aberto
pelas águas. E é Ele que te dá escape e livramento. Esse Deus está aqui hoje nessa igreja. Você pode levantar a sua mão. Aliás, você pode levantar as suas duas mãos. E antes que eles comecem a cantar, por 1 minuto, você pode começar a adorar esse Deus que hoje se levanta em seu favor. Porque você pensa que não vai ter vitória? Porque você pensa que essa porta nunca vai abrir? Porque você pensa que a sua situação nunca vai mudar? Não! O Deus que você serve é o Deus que aplaca o vento, que repreende o mar, faz leão jejuar, meu irmão, e está bradando dos altos céus: hoje eu estou contigo, não temas. Aleluia. Ou eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui essa noite. Eu sinto a presença de um Deus que está abrindo uma porta para você, que vai te dar livramento, que vai te dar escape. Eu sinto a presença de um Deus que vai te honrar diante dos seus inimigos e daqueles que não acreditam em você, daqueles que disseram que você estava morto, acabado, derrotado. Eles vão ter que dizer que você é um abençoado do Senhor, que você é uma abençoada do Senhor. Levante a sua mão e cante: o inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Levante a sua mão, declare isso para Aquele Ele. que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem. Muitas fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouçarás, Deus te dá escape e livramento. Você pode cumprimentar pelo menos 2 pessoas e dizer para elas assim: hoje Deus está te dando escape e livramento. Fala aí, fala aí. Fala, irmão, declara aí. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já
Siriore cantará sunerianda. Oh, aleluia. É porque às vezes a realidade da gente é diferente da dos outros. Sabe, irmãos? A gente tem necessidade. A gente precisa de alguma coisa. Mas tem gente hoje aqui nessa igreja que ou é Deus ou é Deus. Sabe, tem gente que está aqui na igreja, ou Deus age por ele, ou ele está perdido. Ou Deus entra com uma providência, com escape, com um caminho, ou ele não tem saída. Porque às vezes a gente está aqui e está cantando, Deus vai te dar um escape, vai te dar uma saída, vai abrir uma porta, mas às vezes é uma necessidade, mas não é a necessidade. E aí a gente não consegue entender, porque tem gente que está aqui e vai sair com a vitória dele, e vai sair com a resposta dele, e amanhã vai ter um caminho aberto diante dele, vai ter uma vitória diante dele, uma porta diante dele, porque nesse culto hoje Deus está dando escape, livramento para essa pessoa. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia, aleluia. Eu não posso terminar o culto sem dar uma oportunidade, não é, para você que está aqui hoje, que às vezes veio visitar a igreja. De repente você está fora da casa de Deus, você se ausentou, não é, da casa do Pai, e Deus hoje está chamando você para um compromisso novo, para uma aliança nova. Ah, pastor, mas eu já sou da igreja. É da igreja, mas às vezes você andou por lugares tortuosos, às vezes você foi para longe, como o filho pródigo, é filho, mas foi para longe. E Deus está te chamando hoje para voltar. Deus está abrindo uma porta de misericórdia, de graça para a sua vida. Se você quer fazer isso hoje, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Voltar para Deus, vir para Deus, aceitar Jesus como seu Salvador? Tem alguém? Não? Mais alguém quer vir para Deus? Não?
Deus está esperando você. Jesus está esperando você. Ele se importa com você. Quer vir hoje? Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não? Agora a gente pode orar, né? Agora nós podemos orar. Aleluia. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essas vidas que se rendem aos teus pés agora. Que o Senhor perdoe os seus pecados, lave-as no sangue de Jesus. Senhor, escreve o nome delas no livro da vida. Que essas pessoas, estes teus filhos e filhas, que se rendem agora a Ti, possam ser perdoadas. Que Satanás não tenha mais autoridade sobre a vida deles. E nós declaramos agora cada um deles salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, com o nome escrito no livro da vida. Para a glória do seu nome, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, Deus abençoe.